Você sabia que é possível realizar o PPP, o Posicionamento por Ponto Preciso, sem precisar da plataforma online do IBGE? Não? Então, nesta aula eu vou revelar o segredo para realizar este processamento utilizando o software RT Calibre, tá? Tá interessado? Então, vem comigo! Antes de começar aqui nossa aula, deixa eu me apresentar. Eu sou o Leandro França, engenheiro cartógrafo, especialista no QGIS, e hoje a gente vai falar do software RT Calibre, onde a gente vai ensinar você a fazer o posicionamento por ponto preciso, né, o famoso PPP. E a gente vai comparar com o resultado do PPP do IBGE, da plataforma online deles, e também da coordenada conhecida desse ponto, que já foi medido pelo método mais preciso, que é o método relativo estático. Ou seja, a gente agora vai ensinar para vocês como fazer esse processamento, vai revelar o segredo, né, do PPP no RT Calibre e também vai comparar e comprovar a qualidade desse método. Ficou interessado nessa aula? Então vem comigo que eu vou te revelar todo o passo a passo. Bora lá! Aqui nesta pasta nós temos o arquivo bruto de um receptor GNSS como esse aqui, Polaris S100, tá? E já foi baixado no formato RTCM, mas é necessário a gente transformar esse arquivo bruto em um arquivo Hynix, tá? Então a gente vai aqui abrir o RTK-lib, tá? Então esse aqui é a janelinha inicial e nós vamos procurar aqui pelo RTK-conv. Então vou clicar aqui no RTK-conv e em seguida a gente vai apontar para a pasta onde está esse arquivo bruto, tá? Então vamos aqui nos três pontinhos e dar dois cliques, já vai estar selecionado. E o próximo passo é apontar para o arquivo de entrada. No meu caso aqui já está no formato RTCM3, tá? Então, nesse caso aqui é RTCM3. Se você estiver utilizando outro tipo de arquivo bruto, então você vai procurar o formato específico que você está trabalhando. No caso aqui do Polaris é o RTCM3. E agora você vai dizer qual versão de arquivo Hynix você quer transformar este arquivo bruto. Então, para isso a gente vai aqui no menu Opções. E em seguida a gente vai dizer que a versão é a 2.11, que é a versão que é trabalhada no PPP do IBGE. A gente vai trabalhar com exatamente a mesma versão, tá? Aqui essas configurações eu vou deixar todas zeradas, porque a gente vai ter a coordenada do centro de fase do receptor. A gente vai comparar a mesma coordenada. Então a gente não vai ter essa preocupação de colocar a altura da antena, tá? Então isso aqui a gente inclusive pode fazer no final no QGIS. Vamos deixar só o centro de fase para a gente poder comparar, para facilitar aqui nossa vida. Vou clicar aqui em OK e ele vai gerar os arquivos de observação, de navegação, tanto para o GPS, GLONASS, tudo mais, aqui dentro dessa pasta. Bom, então clique em converter. Ele vai pedir aqui aproximadamente a data-hora, onde foi realizado aqui o rastreio. Então vou aproveitar essa mesma data aqui, 2023, mês 7, dia 30. E a hora aqui, 14:27:16. Então, 14:27:16, tá? Então, no próprio nome do arquivo, no meu caso aqui, eu já tenho a data-hora. Depois disso, clico aqui em OK. E nós temos aqui os arquivos que nós vamos utilizar para realizar o PPP, tanto pela plataforma do IBGE, quanto pelo RT Calibre. E aí fica uma dica para vocês, né? Observe aqui o tamanho do arquivo, ele tem 49 megas, você não consegue processar ele diretamente lá no PPP do IBGE. Então, uma dica muito simples é o quê? Compactar, tá? Vou compactar aqui arquivo zip. E na hora de processar no PPP do IBGE, você vai ver que tem 9 megas, tá? Então o limite lá no PPP do IBGE, se eu não me engano, são 20 megabytes, então você já consegue processar a partir do arquivo compactado, tá bom? Mas o nosso foco aqui é realizar o processamento no RT Calibre, tá? Depois eu vou comparar aqui a parte do processamento, já temos um vídeo ensinando aqui no canal como fazer o PPP do IBGE, mas vamos focar agora no RT Calibre. E para fazer o PPP no RT Calibre, nós vamos abrir aqui novamente aqui o RT Calibre na interface com os botõezinhos e vamos clicar nesse botão do meio que é o RTK Post. No RTK Post, para fazer o PPP, nós devemos configurar aqui em opções. Em opções, nas configurações 1 aqui, ó, Settings 1,
você vai escolher justamente esta opção aqui, PPP estático. Tá? Nós vamos utilizar as duas frequências, L1 e L2. Aqui no filtro, você pode fazer o processamento direto, no sentido normal, no sentido contrário, ou combinado. Eu aconselho utilizar aqui o combinado, a gente vai ter um resultado muito bom. É muito interessante a gente fazer essa combinação ion free, tá? Onde a gente consegue praticamente eliminar o erro da ionosfera, a partir da combinação linear das observações de L1 e L2. Então, o PPP do IBGE já faz isso. Então, vamos fazer aqui a mesma coisa. Aqui, na correção da troposfera, existem modelos matemáticos que conseguem estimar esse erro de atraso. A questão da troposfera, né? Ionosfera e troposfera é justamente relativo à propagação do sinal. Então, vamos escolher aqui a opção Estimate ZTD. Dentre esses aqui, o que eu testei, que ficou com resultado legal, razoável, foi esse aqui, Estimate ZTD. Então, vamos deixar essa opção. E observem aqui, né, que nós temos as efemérides dos satélites. O que são efemérides? São informações que permitem a determinação da posição dos satélites, inclusive o erro do relógio desses satélites, que é muito importante. O satélite está em alta velocidade, muito distante, o sinal se propaga praticamente na velocidade da luz, então qualquer detalhezinho vai interferir no posicionamento do seu receptor GNSS. Então, para isso a gente vai utilizar as efemérides precisas. Então a gente coloca aqui como precisas. Tá? A configuração básica do PPP utilizando o RT Calibre é essa aqui, tá? Para a gente conseguir um resultado bom. Tá? Aqui nós temos as constelações que vão ser utilizadas, GPS, GLONASS e Galileu. No caso aqui o Beidou está habilitado, mas essa versão nossa que a gente tem do HYNEX, né, 2.11, ela não utiliza o Beidou. Então, basicamente vão ser essas três primeiras. Mas vou deixar aqui padrão, como eu já deixo todas as constelações, né, para utilizar. Então, vou deixar aqui. Mas fiquem cientes que essa aqui não está sendo utilizada para essa versão do HYNEX, tá? Vou dar um OK. Fazendo uma pausa aqui bem rápida. Se você está gostando do que está vendo nesse canal e ainda não é inscrito, então aproveita agora, se inscreve, ativa o sininho para receber a notificação de muitas outras aulas, muitas outras dicas muito legais para realizar um mapeamento com acurácia e precisão, utilizando o GNSS, utilizando o QGIS e o plugin LF Tools, tá? Então fica aí a dica, também dá uma olhada na descrição, a gente tem alguns cursos muito tops e sem enrolar muito, vamos voltar aqui para a nossa aula. E agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos apontar para este arquivo aqui, que é o arquivo de observação aqui, no caso a nossa base, tá? Então a nossa base aqui, a nossa observação vai ser essa. Então vamos clicar aqui, vou buscar aqui na pasta o arquivo de observação da base. Aqui embaixo nós vamos inserir os arquivos de navegação. Então eu vou clicar aqui nos três pontinhos e nós vamos procurar os arquivos de navegação .nav. Vamos carregar também o GNAV, então coloco aqui em all, vou ter também o GNAV, mas agora a gente precisa das efemérides precisas. E onde a gente consegue baixar essas efemérides precisas? Então, na nossa aula, aqui no mapa mental, a gente consegue baixar as efemérides precisas lá no site da NASA, tá? Então, no site da NASA, a gente tem aqui, vocês têm acesso a esse mapa mental aí na descrição da aula também. Para a gente baixar as efemérides precisas, a gente tem que saber duas coisas: a semana GPS e o dia do ano. Tá? Então, para isso, a gente já colocou aqui no link o calendário GNSS. Só dá um clique aqui. Vocês vão procurar o dia do levantamento no mês de julho, dia 30, né? Um domingão aqui, ó, a gente fazendo topografia. E agora, lá em cima, vai aparecer as informações de tempo aqui deste dia, né? 30 de julho de 2023. E o que a gente precisa é a semana GPS, que aqui é 2273, e o dia do ano, tá? Por quê? Porque agora, voltando aqui ao nosso mapa mental, nós temos aqui o login na plataforma, tá? Então a gente vai aqui no login. Eu já tenho acesso aqui a todos os dados, mas caso você não tenha este acesso aqui, é bem simples, tá?
vocês vão aqui em registrar, e aí vocês vão criar seu usuário, a senha, e a partir daí vocês vão inserir as informações de vocês, né? Informações aí que eles solicitam para poder fazer o cadastro. Vocês vão confirmar por e-mail e vão poder ter acesso a esta plataforma, tá bom? Então, vou fechar aqui. E agora a gente vai procurar a pasta referente à semana GPS. Então, voltando aqui ao nosso calendário, a nossa semana GPS é essa aqui. Eu vou dar um Ctrl C e aqui agora eu vou dar um Ctrl F e Ctrl V e a gente já vai encontrar facilmente aqui a pasta. Vou clicar aqui na pasta. E agora, Leandro, tem vários arquivos, né? Então, são as observações de diversas estações de controle, né? O segmento de controle do GNSS, mas o que a gente vai trabalhar é o IGS, tá? Então, como é que a gente encontra o arquivo específico para realizar o PPP? Então, a gente vai voltar aqui no calendário, a gente vai pegar esse dia do ano aqui, 211. Então, Ctrl C e vamos voltar aqui. E agora você tem que prestar atenção no padrão da nomenclatura aqui dos arquivos, tá? Então, primeiro a gente vai escrever aqui IGS, tá? IGS. Então, ele já vai mostrar para mim aqui os dados referentes ao IGS. Depois você escreve 0, OPS, pode ser maiúsculo ou minúsculo. E em seguida você vai dizer, olha só, que a gente já tem vários e o diferencial está aqui nesse FIM, RAP e ainda nós temos ultra rápido, tá? Então, as efemérides, elas levam algumas horas ou dias para ser disponibilizadas. A que eu recomendo utilizar são as finais, mas elas levam 13, 14, 15 dias para estar disponíveis. Você também pode utilizar as efemérides rápidas, tá? Se não tiver as finais, você usa a rápida. No caso aqui, que eu já tenho as finais, eu vou escrever aqui fim. Depois uso o underline, o ano 2023 e agora, lembra que a gente copiou esse aqui, 211? Eu vou colar aqui, 211, tá? E aí a gente vai ter já os arquivos, né? Menos arquivos aqui selecionados e vai ficar mais fácil para a gente identificar qual arquivo a gente vai baixar. Quais são? São os arquivos referentes à posição dos satélites, posição precisa, que são os arquivos SP3, é esse aqui, e o arquivo do relógio, CLK. Nós temos dois arquivos, nós temos um de 5 minutos e o de 30 segundos. Nós vamos baixar o de 30 segundos, tá? Desses arquivos aqui, você vai observar que são os dois maiores arquivos, tá? O SP3, tá? 98.69, e aqui o CLK, né, do relógio. Então, é só clicar e ele já vai baixar automaticamente para vocês. Esses arquivos já coloquei aqui nessa pasta, tá? Então vamos descompactar, vou selecionar aqui e vou extrair aqui os arquivos. E o arquivo compactado a gente já pode excluir e já ficar com o arquivo aqui para a gente utilizar no RT Calibre. O que é que falta agora? Então agora a gente vai lá para o RT Calibre e vamos apontar para esses dois arquivos, não no conv, né? Então a gente vai voltar aqui para o RT Calibre, no posicionamento, os arquivos que a gente já tinha apontado, o PPP, e agora, nesses dois espaços aqui que estão faltando, a gente vai apontar para as efemérides precisas, o arquivo SP3 e, por último, o arquivo CLK. Tá? Se ele não aparecer, você pode clicar aqui e escolher aqui as opções de arquivo. Apareceu aqui CLK, prontinho. Então agora a gente está aqui com os arquivos completos para poder realizar o PPP. Então agora é só clicar em executar e ficar observando aqui o status, né? Se Q igual a 6 significa que está sendo realizado o PPP. Observem também que ele vai no sentido aqui até completar todo o processamento, depois ele vai voltar para melhorar, né, fazendo o sentido contrário todo o processamento e tendo resultado bem mais interessante. Show de bola? O resultado, a solução final, que é o resultado aqui do processamento, você pode visualizar aqui pelo view. Esse view nada
mas é aqui um arquivo de texto com o relatório aqui do processamento, tá? Falando o modo do processamento, que foi utilizado aqui combinado, a máscara de elevação, ou seja, todas as informações do processamento estão nesse arquivo, tá? Que é o próprio relatório do RT Calibre, e esse arquivo, que é o arquivo POS, nós vamos abrir ele no QGIS. Aqui no QGIS eu já tenho um ponto, coordenada conhecida, a mesma estação, né, que foi medida a partir desses dados pelo método relativo estático, com solução fixa. Então esse aqui foi o ponto aqui, inclusive a altitude de referência desse ponto, tá? Então a gente vai comparar inclusive a altitude do PPP para ver se confere com esse resultado aqui alcançado. E para obter esse arquivo POS, para poder carregar esse arquivo POS no QGIS, hoje é muito simples por causa do plugin LFTools, um plugin que eu desenvolvi. E esse plugin, se você não tiver instalado, né, basta ir lá em complementos, gerenciar, instalar complementos e procurar por LFTools. É um plugin aí que já tem mais de 70 mil downloads, né? O pessoal tem gostado bastante devido a essas soluções voltadas aí para topografia. Então, depois de instalado o plugin, você vai aqui em GNSS e vai agora carregar a partir da ferramenta POS para a camada, né? Só basta dar 2 cliques na ferramenta e procurar na pasta este arquivo aqui de posicionamento. E nós vamos procurar aqui o arquivo justamente POS, tá? Esse arquivo aqui maior, não esse aqui eventos, esse aqui maior. Vou dar 2 cliques e na hora de carregar aqui no QGIS, a gente pode carregar todas as coordenadas que estão lá no relatório. Então a gente pode carregar todas ou apenas o último ponto, que é o ponto de melhor resultado, né, com a melhor precisão. No caso aqui eu vou carregar todos os pontos para você ver como converge para esse ponto de melhor resultado, tá? A altura da antena eu vou deixar 0, porque a gente está calculando no nível do centro de fase, né? Nós temos aqui a referência do centro de fase, fica bem no centro aqui do receptor, então a gente vai medir justamente a altura, a altitude nesse centro de fase, então a gente deixa 0. Depois a gente pode compensar aqui na própria ferramenta, né? Utilizando a altura vertical do equipamento, fazer a compensação para ele lhe dar o resultado da cota no nível do marco. Tá? Mas no caso aqui eu vou deixar 0, como a gente está fazendo tudo com 0, então deixa 0 aqui por enquanto. E muito importante é definir o modelo de velocidade. Tá? Eu vou utilizar o modelo de velocidade VEMOS 2009, que é o mesmo utilizado no PPP do IBGE, para a gente poder comparar o resultado final. Então, VEMOS 2009. Então, aqui na ferramenta, basicamente, é essa configuração para poder carregar no QGIS. Vou clicar aqui em executar. Ele já identifica que é um arquivo do RT Calibre. Prontinho, então é só fechar. E agora a gente observa aqui a proximidade aqui em relação ao ponto de referência. Para você ter noção aqui de escala, nós podemos ir aqui no menu exibir, decorações e colocar uma barra de escala para a gente ver aqui essa dimensão aqui que corresponde a 1 centímetro. Então a gente está muito próximo. Ah, Leandro, eu quero ver o melhor ponto, porque esse aqui ele vai fazendo a leitura, vai convergindo, mas ele vai dar um melhor resultado. Como é que a gente consegue esse melhor resultado? Então, vou aqui novamente na ferramenta, POS para camada, a gente vai apontar novamente para o arquivo aqui de posicionamento e a gente vai escolher aqui, basicamente, o último ponto. E modelo de velocidade também, VEMOS 2009. Vou clicar em executar. Show de bola. Cadê o último ponto? Né? Vou colocar aqui uma simbologia no último ponto. Já deixar aqui com uma corzinha diferente, né? Então colocar esse padrão aqui, vermelhinho. Aqui o nosso último ponto, tá? Então, qual é a distância aqui do melhor ponto, o melhor resultado encontrado aqui pelo PPP até o ponto de referência? Então, para a gente fazer aqui o cálculo da distância, né, desse ponto para esse ponto, você pode usar aqui a reguinha e medir aqui aproximadamente a distância de um ponto para outro. Se a gente quiser em centímetros, logo aqui, 3,6 centímetros, muito próximo na planimetria, né, o resultado do PPP com o resultado aqui da estação aqui de referência com a coordenada já conhecida. Pronto, o que é que a gente vai fazer agora?
Agora eu vou carregar o resultado do PPP do IBGE, para a gente comparar uma situação com a outra. Aqui eu já estou com a pasta do resultado do PPP do IBGE. Né? Eu saltei essa etapa porque a gente já tem uma aula ensinando como fazer esse procedimento lá na plataforma do PPP do IBGE. Inclusive vou deixar aqui na descrição da aula. Então, basicamente a gente utilizou esse arquivo aqui compactado para obter uma pasta com os resultados. Dentro dessa pasta nós temos justamente aqui o relatório do PPP do IBGE, onde a gente consegue observar aqui as coordenadas processadas, as coordenadas que devem ser utilizadas aqui já em SIRGAS 2000, tá? Então são essas coordenadas aqui que a gente consegue carregar automaticamente no QGIS a partir de um arquivo também de posicionamento, esse arquivo aqui, o arquivo POS. E este arquivo a gente abre no QGIS com a mesma ferramenta. Então, para abrir esse arquivo, vamos lá para o QGIS, na ferramenta POS para a camada, e a gente vai apontar justamente para a pasta aqui do resultado do PPP do IBGE e apontar para esse arquivo POS, tá? Só isso. Vamos colocar todos os pontos processados aqui, do mesmo jeito que a gente fez com o resultado do RT Calibre. A altura eu vou deixar como 0 e o modelo de velocidade é o mesmo, VEMOS 2009, tá bom? Vou clicar aqui em executar e ele já identifica que é um arquivo do PPP do IBGE. Vou fechar aqui a ferramenta e observem aqui pela imagem, né, que a convergência aqui está bem parecido, né? Esse aqui foi do RT Calibre e aqui a convergência do PPP do IBGE. Ele começa muito espalhado, mas depois ele vai se aproximando ao nosso ponto de referência, tá? Qual é o melhor ponto? Então, da mesma forma que a gente fez com o RT Calibre, o melhor ponto é o último ponto do PPP. Então vamos fazer novamente aqui o procedimento, pegar o resultado do PPP do IBGE, último ponto, tá? O melhor ponto é esse, e aqui a gente vai colocar o modelo de velocidade VEMOS 2009, que é o mesmo que vai estar no relatório do IBGE, tá? Então vou clicar aqui em executar, pronto, já carregou. Vamos colocar aqui a simbologia para esse último ponto, nosso último ponto está aqui, vou colocar uma simbologia para o último ponto do IBGE, vou colocar aqui azulzinho, ok, e onde é que está ele? Está um pouquinho mais afastado aqui o resultado do PPP do IBGE, mas não muito, né? Então vamos usar a reguinha novamente, olha, usar a reguinha, calcular aqui a distância, e a distância está me dando aqui menos de 10 centímetros, né? 9,7 centímetros é a distância que nós temos do resultado do PPP do IBGE para o ponto com a coordenada, né, já conhecida, exata, já obtida com um método mais preciso do que o PPP, tá? Ou seja, nessa situação que a gente usou o RT Calibre, a gente conseguiu, na planimetria, um resultado mais próximo. E, Leandro, na altimetria, como é que a gente faz? Então, vamos aqui na ferramenta de identificar feição, essezinho aqui, e a gente tem aqui a cota aqui do centro de fase, aqui no ponto de referência, foi 422 metros. Vamos ver no ponto do RT Calibre, que é esse vermelhinho. Eu clico o botão direito em cima dele e vou ver a cota dele aqui. A cota dele deu 422,32, tá? Então a diferença ali de 3 centímetros na cota, muito próximo, tá? O resultado aí no RT Calibre. E aqui no PPP do IBGE, quanto deu? Vou clicar aqui, botão direito em cima dele, vai abrir uma nova janelinha e nós temos aqui o resultado aqui do PPP do IBGE, que deu 422,18. Também muito próximo aqui a diferença, só que o resultado do RT Calibre em relação à cota ficou mais próximo do ponto aqui que a gente tem de referência, da cota de referência, tá? Então, enfim, os dois resultados são muito bons, mas nesse caso aqui em particular, a gente conseguiu ter um resultado melhor utilizando o RT Calibre do que o próprio PPP do IBGE, que já é sensacional. Se você gostou das dicas apresentadas nesta aula, então deixa aquele teu like, não esquece de compartilhar com os amigos, né, os colegas de trabalho, topógrafos, agrimensores, todos aqueles que trabalham com georreferenciamento, geoprocessamento. Então, esta aula aqui é, digamos assim, essencial, né, para você
ter mais uma oportunidade de gerar um produto de qualidade e acurado, tá? E olha só, se você quiser contribuir com a gente, dá uma olhada lá nos cursos que nós temos na descrição. Além de você estar compartilhando, divulgando, você também pode se ajudar, né? Nos ajudando também utilizando os nossos cursos, nossos materiais e acessando uma plataforma muito didática, muito top, para você se tornar aí um geonista aí de carteirinha e aprender muito mais sobre softwares livres voltados para o mapeamento, tá bom? Então fica aí a dica, aguardo você na próxima aula. Tchau, tchau!